Deus maravilhoso, eterno, estamos diante de Ti. Abençoa, prende todo mal, de vitória, nos ajuda nessa manhã. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Tua palavra se ministrada aos nossos corações. Amém. Meus amados irmãos, ouvintes da Santa Palavra de Deus, nós lemos um texto aqui no livro de 2 Reis, capítulo de número 6 e o versículo de número 8, ao início desta reunião, onde é a base da nossa meditação nessa manhã. Diz a palavra de Deus: o rei da Síria estava em guerra contra Israel e em conselho, em uma estratégia de guerra com seus oficiais, disse: em tal e tal lugar estará meu exército, o meu acampamento. Porém, o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: evite passar por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe havia falado e de que o tinha avisado, e assim se salvou mais do que uma ou duas vezes. Amém? Meus amados irmãos, nós estamos vivendo, quero agradecer em primeiro lugar aos irmãos que nessa manhã saíram de forma espontânea dos seus lares, alguns de pé, alguns de bicicleta, alguns de moto, outros de carro, aquilo que Deus permitiu, dentro da sua bondade, para que você se conduzisse a esse lugar. Eu aqui, com minhas responsabilidades e o temor a Deus, devo usar com total temor e tremor e dignidade esta oportunidade para vos aplicar os atributos do oráculo divino, vos exortando, edificando, porque para isso é a nossa missão. A palavra, ela tem um tripé: exortação, consolo e edificação. Está nesse tripé os atributos de um verdadeiro mensageiro da parte do Senhor. Nós estamos vivendo um período de mudanças. Logo após as revoluções industriais, logo após a Segunda Guerra Mundial, nós temos uma virada de página. O mundo tinha um formato, o mundo tinha um comportamento, o mundo ele tinha um modo operandi. Com a evolução das máquinas, a explosão do desenvolvimento do carro movido a máquina, o veículo era charrete, os meios de transporte era cavalo, burros, jumentos, tração animal. Com a revolução industrial, Henry Ford, a invenção da máquina, do carro movido a um motor, o mundo foi tomando formatos diferentes. As pessoas foram tendo que se esforçar para decodificar essas mudanças e se encaixar no modo operandi de suas épocas. O grande cineasta judeu e americanizado Charles Chaplin lança o seu filme Tempos Modernos, onde ele ecoava como um profeta e clamava, chamando a atenção aos homens de sua geração, de sua época: homens, vós não sois máquinas. Ele já observava que aquela mudança brusca, abrupta, iria trazer para com o homem o aumento do cortisol, do estresse, da angústia. E aquela aceleração do tempo iria corroer a sua serenidade de alma e a sua paz. Segunda Guerra Mundial, mudanças no quadro geopolítico do mundo, e a história, a antropologia, a sociologia detalha esses acontecimentos de forma muito específica.
nas mudanças comportamentais de toda a humanidade de sua época. Hoje, nós estamos diante de tempos de mudanças maiores, mais tecnológicas, incomparáveis. Em cumprimento à profecia do profeta Daniel, que diz que os homens iriam correr de um lado para outro, e o tempo iria ser muito corrido, e que a ciência se multiplicaria. Estamos aí diante de um dos fatores aterrorizantes que ameaça até mesmo a continuidade do homem, a continuidade da humanidade sobre a face da Terra. É a inteligência artificial. Nós observamos os softwares e as conexões, a ciência se multiplicando, a medicina, o high-tech, a tecnologia. O homem, cada dia que passa, mais emparedado, sufocado, tentando acompanhar essa explosão de tecnologias, aquilo que alguns estudiosos chegam a nomenclaturar como a síndrome do pensamento acelerado. O homem se encontra cada dia mais sendo deixado de lado como a coroa da criação de Deus para ser apenas um coadjuvante. A situação tecnológica é tão grande que o homem vem perdendo o controle, o comando e o domínio dado por Deus a Adão no jardim do Éden, de nomenclaturar o nome dos animais e administrar aquele habitat. O homem está perdendo isso para a tecnologia que, diga-se de passagem, já o domina. Diante desses fatores que aqui resumo em rápidas palavras, questiono eu aos irmãos como poderemos, em um mundo tão cruel, em um mundo onde se cumpre a palavra de Deus, para a alegria dos que temem ao Senhor, para a alegria, e diga-se isso de forma contundente, a alegria para aqueles que estão olhando para cima do alto, onde vem a nossa redenção, como o próprio Senhor Jesus disse, quando essas coisas começarem a acontecerem, olhai para o alto, porque de lá vem a vossa redenção. O motivo de alegria é que Deus não saia como mentiroso. Deus não está preocupado com o cumprimento da agenda global, da agenda do homem, a COP30, as organizações das suas conferências, para trazer ao homem, entre aspas, diante da tecnologia, as mudanças precisas que eles acham através dos seus líderes e dos seus estadistas, que é a nova ordem mundial, AMON. Os homens, então, acham que Deus está preocupado justamente com essa situação. E não é verdade. Deus ele está preocupado, se Deus se preocupasse, usando uma expressão humana, Deus está realmente observando o cumprimento da sua palavra. Jesus Cristo nos adverte dizendo, passará o céu e a terra, mas as suas palavras não vão de passar. Eu passo, você passa, tudo passa. A palavra fiel e verdadeira, a essa está ligada a nossa vida, a fidelidade e os atributos divinos. Como nós iremos atravessar esse deserto, se posso usar essa expressão, essas águas turbulentas, como nós podemos atravessar sem perder a nossa integridade, não física, porque o apóstolo Paulo desliga que o meu homem exterior se corrompa, foi apedrejado, recebeu mais de 40 varadas menos um, perigos de morte, naufrágios, nudez, fome, frio, calor, a degeneração da sua aparência física, magro, cansado, noites perdidas. Nós não estamos preocupados com a nossa integridade física. Com isso não estou dizendo que devemos ser pessoas amantes da dor, não é sobre isso. Mas a nossa preocupação é conduzir para Deus um espírito aperfeiçoado. Está escrito no livro de Hebreus, que lá no livro da vida consta arrolado, escrito, computado, decretado, guardado, o nome daqueles que são os espíritos aperfeiçoados. São aqueles que procuram no seu tempo de existência cronológica e humana, aperfeiçoar através da palavra de Deus e nela se encaixar e abandonar os frutos negros do velho homem contaminado pelo pecado de Adão e de Eva.
através do poder da graça libertadora e da palavra divinal, aplicada à existência desta realidade, através do plano físico, corpóreo, das atitudes, passar então a cambiar a sua vida em um novo roteiro, em uma nova tomada de decisão, que é através do Espírito Santo de Deus, e que Paulo deixa bem claro em Gálatas capítulo 15, 5, versículo 15 em diante, 17, que são fruto da carne e fruto do Espírito. Paulo aos Romanos, ele escreve no capítulo 8, em sua doutrina sobre o pecado, que aqueles que se inclinam a obedecer às obras da carne receberá em troca disso a morte, mas aqueles que se inclinam a obedecer ao Espírito receberão aqui nesta terra vida e paz. E como é que nós podemos então, através da palavra de Deus, nos situar em tomadas de decisão? Tudo começa através de antever uma jogada. Aquilo que no jogo, em um jogo de tabuleiro, um jogo onde exercita a mente do homem, um jogo de dama, você não pode pegar na pedra que está sobre o tabuleiro, porque uma vez você pegando naquela pedra, você deve jogar aquela pedra. E se você põe a tua mão sobre aquela pedra, para depois analisar a jogada, só tem duas posições: ou colocar na pedra, se não tiver outra pedra na frente, à esquerda, ou colocar a pedra na casa da direita, se não tiver uma pedra ali naquela casa. Se as suas casas estiverem vazias, você tem duas opções. E o seu oponente à frente pode comer a pedra, uma, duas ou três. E depois que você colocou a mão naquela pedra, agora você tem que jogar aquela pedra. E você se precipitou porque não calculou a jogada. Não teve aquilo que dentro do xadrez chama-se, dentro do xadrez, a questão cognitiva de você antever a jogada do seu oponente. E aí você acaba perdendo essa oportunidade e tomando uma decisão completamente errada. No xadrez se chama de cálculo de variante. Como então nós vamos atravessar essas águas turbulentas? Dentro da psicologia, a antecipação. Você ser um homem à frente do seu tempo. É como eu conversava ontem com o nosso irmão Tiago, dando a ele, foi o seu aniversário, eu estava em Feira de Santana, e eu liguei para ele, mandei um áudio depois dizendo: lembra que você me falou que você, montando sempre ali aqueles painéis que ele monta, os andaimes, você dizia que a qualquer momento aquilo poderia criar uma situação de acidente. Você viajou e de repente aconteceu lá que um rapaz caiu. Através da sua experiência, você teve a capacidade de observar e antever uma atitude. Se as pessoas tivessem te ouvido, aquilo não teria acontecido. Um homem à frente do seu tempo é aquele que, dentro da psicologia, ele tem a capacidade de antecipação. O nome disso é capacidade neural e motora de processar padrões e prever a ação do oponente. A ação de um acontecimento. O diácono Adailton, em muitos momentos, ali na CIPA, trabalhando, responsável pela segurança do trabalho, ao fazer uma fiscalização, vocês não estão vendo? Esse andaime não está. Onde está o seu cinturão, cidadão? Ah, mas eu tenho um controle. Ninguém tem um controle. As coisas acontecem, os raios caem. Recebi uma notícia que uma moça saiu na porta de sua casa em total segurança, na calçada. Um carro perdeu a direção, passou por cima dela, já fez 10 cirurgias, está no Costa do Cacau, precisando de bolsa de sangue. Se alguém antever um homem na Inglaterra, onde vai acontecer isso, irmão Deus? Saiu na porta de sua casa, sentiu um barco cair no chão. Pum! Altura de um avião. 3 quilômetros, 2 quilômetros, 1 quilômetro de altura. Um cidadão saiu da África tentando fugir da pobreza e da fome do seu continente e ficou na asa, ficou no pneu do avião. Quando o pneu do avião recolheu e atingiu altas alturas, ele morreu empedrado. Em contato com carbônico, com oxigênio, morreu empedrado, duro, teso. Ficou enganchado. Quando o avião foi fazer o pouso que abriu a torre de trem dos pneus, aquele homem se soltou e aquele homem, num passo de 1 metro,
de uma altura que um passarinho, quando se bate num avião, dependendo das aerodinâmicas e da física, uma bola de gude se torna um tiro de um canhão de 1.000 quilos pela força gravitacional. Imagina uma distância de 2 quilômetros, você jogar o peso de 60 quilos. Quando caiu, bateu, o carro balançou, casa balançou, e se cai em cima dele e matava ele. Ele poderia prever essa jogada da vida? Aquele copo que caiu na casa e você varreu descuidadosamente, sem zelo, se você tivesse visto que aquilo poderia furar o pé do teu marido, criar o término, cortar a perna, dar a hemorragia, e ele morresse através de uma bactéria que invadiu o seu sangue, você varreria a casa, porque você iria antever uma desgraça. Quem vence são aqueles que estão atentamente, através de suas experiências empíricas, atento que nada na vida vem por acaso. Ou você semeou, ou o inimigo quer colher algo daquele que bateu em sua porta para fofocar. O inimigo quer colher algo daquele que te difamou no trabalho. De um lado, Deus permite para o seu aperfeiçoamento, para que você descubra que você não consegue perdoar, que você não tem nível espiritual, não tem maturidade, maturação, abertura, largueza, que não está preocupado com o espírito de sua vaidade de se interpor no pedestal do mundo para reinar através de sua luxúria e de seus sórdidos desejos. É um ser alienado, é um ser que não está ainda preparado para entrar em uma máquina, se posso usar essa expressão, em um processo de tratamento, como Israel em 40 anos no deserto. Como Moisés, com 40 anos de idade, saiu do Egito para peregrinar sobre os desertos da vida e ser chamados por Deus diante do Monte Sinai na sarça ardente. A capacidade de antever a jogada e dizer, não faça isso, meu filho. A capacidade neural, através da mente de experiências anteriores, para formular expectativas de previsões. A antecipação cognitiva é aquela mente que usa a experiência de vida. Já vi isso acontecer. Não vai dar certo. Não vá por esse caminho. Já passei por aí. Já vi cair telhado. Não é dessa forma. 40 anos de telhado, de carpintaria. Que não ouve a voz da experiência. Mas o filho de Salomão não quis ouvir a sabedoria dos conselheiros do seu próprio pai. O orgulho, os caprichos pessoais, a proteção do alter ego de se autoproteger para que não morra, para que Cristo reine. O sentimento de autopreservação, de autoexistência. E aí nós perdemos e ficamos rodando em círculos. Evoluímos na vida humana, nos títulos, em uma casa, em uma conquista, mas espiritualmente não há fulgor, brilho, vida produtiva de Deus. Como é que nós vamos então, na tomada de decisão, sair do gueto? Sair, isso aqui não quer dizer sobre QI, não é sobre grau de intelectualidade. Um homem matuto do campo, analfabeto, no que diz respeito às letras, mas um condutor de cavalos, tropeiro, que já passou por muitos augúrios da vida, voz cansada, rouca, sentado debaixo de um pé de pau na mata, esquentando o café sem coador e pegando com 2 lascas de madeira uma pedra lisa que tirou do seixo de um rio e jogando naquela panela de café quente que estava na brasa, e a pedra quando cai na água faz e a borra do café cai toda no fundo da panela e ele bebe o café coado mais do que o filtro de papel. A experiência. O macete da vida ajuda, mas você precisa de muito mais das experiências empíricas humanas, a plausível e maravilhosa, mas devem ser somadas pela sabedoria do Espírito Santo. Qual é a sua capacidade de ver a desgraça? Qual é a sua capacidade, como diz lá em uma das parábolas, me parece que o Dr. Verdes, uma parábola antiga que uma galinha chegou para os animais da fazenda, o dono da fazenda está doente. Eu estou preocupado.
30 dias depois, o médico disse: faz uma canja de galinha. A galinha morreu. Logo depois foi morrendo os animais. Faz um cozido de porco, faz um guisado de pato. Porque não se preocuparam e não calcularam que o problema de um pode se alastrar para todos. Que uma raiz de amargura pode contaminar a todos. Que se um sofrer, todos sofrem. Que um problema... Eu com 12, 13 anos de idade fui ao cinema e assisti lá um filme, O Feitiço de Áquila, contando a história dos cavaleiros templários, das conquistas medievais de reis. E eu assisti aquele filme muito atencioso, eu ficava anotando as coisas. E lá de repente um rei sanguinário dominou aquele reinado, matou o rei, e o rei tinha um filho. Ele botou o filho dentro da masmorra, preso para morrer, definhar ali. De repente o rei, o menino, que seria herdeiro do reino, começou a cavar na lama, arrancar a pedra da masmorra e encontrou ali o duto de esgoto e saiu pelo duto de esgoto e fugiu. E aquele homem que era conselheiro do rei, que tinha mandado prender o filho, que era o único herdeiro do trono, já tinha envenenado e matado o rei e já tudo esquematizado para agora se tornar o rei, quando ele não tinha nenhuma linhagem real. E aí, no dia da coroação, ele temendo, ele disse: mata o menino. E os amigos do rei, do pai que morreu, do menino, dizem: mas para que tanta crueldade? Ele está preso lá debaixo da masmorra. Ele não oferece nenhum risco para o reinado. Vai morrer lá. Daqui a 50, 70 anos, se não morrer de peste bubônica, de um rato, de uma doença, de frio, esquece aquilo lá. E essa frase ficou registrada. As grandes tempestades começam com primeiras faíscas de água. Um pouquinho de fermento desgraça toda a sua vida. Aquilo que está crescendo lá aquela erva daninha aí no canto do seu coração. Depois eu trago isso. É um dente galhado. Cria uma bactéria e te mata. Cria um abscesso, vira um câncer. Um desenvolvimento maligno de uma célula que vai começar a crescer e vai criar uma metástase. Uma bactéria vai entrar na sua corrente sanguínea e vai lhe matar. Algo imperceptível. É uma criança. É um problemazinho. Você não me fere. O casco é grosso. E você vai ali. Sansão! Eu como regra nenhuma, eu vou arregaçar. Pode vir. Tem muita gente subestimando as coisas que nos cercam. Porque não tem capacidade nem espiritual e nem experiência de maturidade física para ser um homem que antevê a jogada do oponente. Mas aqui, chamo-vos a tua atenção. Que quando o rei da Síria, general, fazia uma estratégia de guerra, havia um homem que Deus revelava toda uma logística de meses calculado e que arruinava todo o projeto para desgraçar e destruir o exército de Israel. Aqui era de forma sobrenatural. Era o Espírito de Deus, sobrenatural. Mas hoje, eu não quero nem falar de forma sobrenatural, mas de forma humana. Você tem capacidade de antever onde você está andando? O que você está fazendo? A reação de suas palavras quando você abre a boca é esgoto ou é poço de água cristalina? Você pode comensurar, medir o que suas palavras causam nos corações dos que te ouvem? O seu agir, o seu andar, o seu falar, o seu deitar, o seu pensar, quando não fere com palavras, fere com pensamento. Será que não é uma prostituta? Será que não está roubando? Fere o outro com pensamento. Você tem capacidade de olhar para o seu filho, para o seu trabalho? Qualquer dia da merda. Qualquer dia, ele toda vez que para aqui, tipo ali no posto de gasolina, existe uma segurança que GLP, GNV, quando para aqui no posto, o cara tem que ligar o celular. Esse cara toda vez que chega aí, ó, desfaixa daí, porque já falou que tem que proibir esse cara aqui, ó. Eu não vou ficar perto não. Estou prevendo, já falou. Ele vai arrastar outro para os infernos. Que um abismo chama do abismo, ninguém cai nele. Eu não despacho não. E toda vez o cara lá, sabe o que é? Água mole e pedra dura.
que o costume do cachimbo deixa a boca torta, acontece com todo mundo, mas eu não, eu estou protegido, estou blindado. Ontem eu falei, conversando com um primo meu que está aí, sempre vem de longe para certificar quando pode, tem uma folga, um feriado, está de férias, veio, não veio, está muito cansado da viagem. E eu conversando com ele disse, mas rapaz, isso não vai acontecer não, rapaz. Eu digo, preste atenção, rapaz. Se vai acontecer ou não compete a mim saber. Ah, mas nós temos proteção divina, tu fez ali o vidro do carro, que você está entrando numa área aqui de assalto, lá em Feira de Santana. Você parou no trânsito aqui, vê se tem algum carro de vidro aberto. Mas rapaz, a gente tem que ser um jeito, nós estamos aqui com proteção. Eu digo, não tentarás o Senhor teu Deus. Quer abrir, então abre e destrava as portas do carro, o cara parar uma moto aqui, meter uma arma em tua cara, estuprar tua esposa, matar teu filho e dar um tiro na tua barriga aí. E levar teu carro. O idiota, o bobo, o que não tem sabedoria, vai agir dessa forma sem prever o que pode acontecer. O tempo está fechado, o que é que você faz? Você prevê o quê? Pode chover, não está chovendo, pode chover. E o que é que você leva? Uma capa ou uma chuva? Ou um guarda-chuva? Eu estou indo ali no meio das almas de moto, os irmãos que tem moto aqui, o que é que você faz? Não está chovendo, mas o tempo está meio assim, você bota uma capa de chuva. Porque com vento molhado, se tiver 10 graus de frio, vai para 5 graus e você dá hipotermia e você vai perder a reação do seu sistema locomotor e vai se lascar em cima de baixo de uma carreta. Ou vai cair, a pista está molhada. Se o cara vem de carro alto e o que é que ele fala? Lá tem uma placa, qual é aquela placa lá que se tiver um espelho de água, um asfalto, o que é que o carro faz? Ele vai patinar. A água, a física, a velocidade e a dinâmica vai fazer o carro passar por cima da água, ele vai flutuar, ele não vai ter atratividade, tração no pneu. Então o motorista experiente, ele é um ponto fora da curva, ele está vendo ali na tangente, ele tem que diminuir antes, diminuir no meio o carro capota. O que é isso? A arte de antever a desgraça. Mas você bota todo dia a mão na pedra, sem antes fazer o cálculo do Satanás que está ao teu derredor, querendo te tragar! Como um leão rugido! As Escrituras nos advertem dizendo, antes de dizer eu vou cuidar das almas, consulta a Deus. O carro encapotou, você consultou a Deus? Você disse que Ele é o teu Senhor, que Ele é o teu pastor, e você veste como você quer, come o que você quer, anda onde você quer, fala o que você quer, e depois diz que você é escravo dele, porque se Ele é o teu Senhor, você é pau mandado de Deus. Tem gente que é pau mandado de si mesmo, da carne, de seus desejos, de suas vontades. E a palavra de Deus diz, daquilo que o homem é vencido, disso se torna escravo. É como uma porca que toma banho e volta para a lama, como um cachorro que vomita e come o seu próprio regurgito. E aí fica se escondendo em uma placa de CNPJ institucional. Eu sei para onde eu estou indo e eu sei para que direção eu estou te conduzindo. Eu sei das nossas obrigações e sei também que aqui não buscamos glória humana. Que você está sendo preparado para o fim, para a privação. Você está sendo preparado todos esses anos aqui para compreender que 3 coisas tão somente permanecem: a fé, a esperança e o amor. O resto tudo acaba, tudo é banal. Aquele que está acompanhando as Escrituras sabe que o estreitamento ninguém passa obeso. Enquanto você está preocupado com as formas corpóreas e físicas do teu corpo, dentro de uma estética concebida pela vida, outros estão preocupados com o modelamento do seu espírito para adentrar na porta espírita. O monjado está matando. São aqueles que tentam afinilar o corpo através de condições de facilidade. Para passar pela porta estreita do céu, o monjado não vai resolver. É sem anestesia, é cru, é a moda antiga. É dando a cara para bater. É dando a outra face. É renunciando o ego e o eu. Morrendo, largando os tacos, os tocos, os pedaços no caminho. Tem que chegar lá na porta, só Cristo. Cadê Jurandir? Jurandir ficou para trás aí, ó. Ó a mão dele ali, ó o pé dele ali. O zóio caiu ali atrás do pé de jaca. Chegou aqui só Jesus trazendo ele. Ele se lascou em banda, se acabou todo. Foi comendo aí, comendo no ralador de coco, começou a ralar as unhas, foi ralando o pé, está ali o pó dele todo em pó, só entrou aqui na nova Sião, na nova Canaã, o esmurrador caiu morto no deserto. Só passa um espírito aperfeiçoado. O fogo passou, palha, madeira, feno, tudo ficou com medo, lampido pelo fogo do Deus consumidor. E o que você vai ter?
O que é que você faz? A arte de antever a jogada. A cachaça vai levar a uma cirrose. A insistência no pecado vai levar à destruição do teu corpo, porque a palavra de Deus diz: eu destruo aquele que destrói o templo do Espírito Santo. Você não muda a direção. Você perdeu a capacidade de antever, de prever que isso vai dar problema. Mas a solução não vem fácil. Não é como você pensa. Não. Vamos botar uma bola de fogo aqui, destrói todo o jardim do Éden. Eu vou matar todo mundo, Moisés. Eu vou ver qual é de Moisés. Eu vou ver quem é esse cara. Vou matar todo mundo. Pego você e tua mulher e faço de você uma dama de novo e faço um novo Israel. Não! Não, Deus, que visão é essa, Deus? Deus conversa com um ser humano, Moisés. Quero saber qual é a tua, cara. O que é que os povos vão dizer? É a tua integridade que são os teus do ser humano. Quer ensinar a Deus? Não, Deus quer saber quem é você. Você acha que Deus não sabe disso? Muito bem, Moisés. Está igual a mim. Está na visão. É um igual a mim. Coração igual ao meu. Gostei, Moisés. Vagabunda, prostituta, se ele soubesse, você acha que ele não sabe? Você quer a mudança da aparência. Deus está olhando primeiro no palco interior, onde você não pode ver e sondar. Não tem jeitinho brasileiro para consertar erros, meu amigo. Está aí até hoje tentando consertar. A terra agora é maldita. Só o fogo do juízo final, um novo céu e uma nova terra. Isso aqui não é joguinho de dominó, não. Isso aqui não é Copa do Mundo, não. Não é bolão do Bahia e do Vitória, não. Não conhece Deus e seus atributos? Não, meu filho, não é assim não. Vou matar o primeiro animal. Vou te cobrir a tua nudez. Você vai sentir dor. Agora é morte. Não morria, mas agora morre. Daqui a 6.000 anos, daqui a 5.000 anos, eu vou enviar meu filho. Na consumação dos tempos, depois eu envio os anjos. Não é assim no pilim-pipi, não, meu amigo. Daqui a pouco morre, daqui a pouco morre. E o carro vai continuar andando até o cumprimento do Deus eterno. Um dia tu volta para o juízo final. Para julgar essa terra ou para ser julgado pelos santos. Mas aí vai ser um palerma. Falando, para não dizer outras coisas, escrevendo, achando que é o bambambam, que conhece tudo. Eu vou pegar um cistinho de laranjeira e enfiar na tua gengiva, e agora? E abre a boca, para ver se tu segura a onda. Tu chega em casa e recebe a notícia que teu pai morreu, tu te caga toda, rapaz. Oh, meu Deus, Deus vai mostrar que estrutura tu tem. Se tu tem mais notícias. Alguém me falou ontem, não, rapaz, a gente é a igreja. Eu digo, que igreja que você é? Tu pega teu filho aqui, manda o diabo matar, pega tua mulher e manda o diabo matar, não é você que está morrendo. O diabo diz, eu matei o filho, matei tudo. Ele tá bom, cara, pega por pé, osso por osso. O que é o seu bem-estar, sabe quem é você? Tu entrega todo mundo, rapaz, para tu não morrer. Tu vai esconder comida para tu não morrer. Sabe quem é que dá a doação? É quem já morreu em Cristo. Nem eu nem você sabe se já morreu, rapaz. Só quando chegar a onda. Tu olha para trás, não bate no peito para dizer que é melhor que Adão, do que Sansão, do que qualquer um. Faz, talvez faz pior. Quando tu botava aquele tênis, hein? Aquele sapato, chegava na festa, porque botou um perfumezinho melhor, rapaz, um fazedor de cocô. Deus usou o profeta Isaías para dizer, rapaz, a tua justiça é papel higiênico melado de bosta. A tua justiça é absorvente depois do seu fluxo de menstruação. Trapo de imundícia. Aí quem você é? É a sua justiça. Corre depressa. Se coloca na posição de quem tem o dono. Antevém a jogada. Calcula, rapaz. Chega lá e eu vou despedir aquele cidadão. Aquele cara de uns anos para cá. Você sabe se ele está com depressão? Você se colocou no lugar dele antes de dar um burro na cara dele para ver como é que vai doer, se vai quebrar 3 dentes? Se colocou no lugar do outro? Que eu não devo fazer com você aquilo que eu não quero que você faça comigo? Tem grau de justiça aí nesse coração? É sensível?
Ou acha que o passarinho está cantando ali para enaltecer a sua vaidade? A Copa do Mundo está aí. Você conheceu o cara que varreu a grama? São 4 anos de cálculo. Teu carro está aí. Você sabe quem foi que... Você olhou para a cara do frentista que abasteceu? Eu estou pagando. Mas se ele não estivesse ali, era você que tinha que sair do conforto do seu carro, aprender a botar gasolina na bomba do deserto lá nos Estados Unidos e assim. Mas você acha que você é um ser de Deus, que todo mundo está aqui para te servir, porque você teve dinheiro para comprar a cueca que está usando, ou o sapato que impede que você for ao pé do esquina. Esse é o pensamento. É a largueza do coração. Mas eu sou filho de Deus. Aí Jesus disse, olha, não se engana não. Até dessas pedras aqui, Deus pode gerar filhos para Abraão. Até de uma lasca de pedra dessa, insignificante. Vou bater na cara da sua hipocrisia. Se tu salva os que te salvam, que venha nisso. Até os filhos de Satanás amam aqueles que amam a ele. Mas te digo, ame o que te odeia. Ame o que te odeia, ore por quem te persegue. Aí não dá, humanamente não. Mas se for uma nova criatura, tiver o Espírito de Deus, aí é outro naipe. Homem, tu não vê quem bate em tua cara? Profetiza! Homem, Deus está te dizendo que tu vai se lascar, que vão arrancar os teus fiapos, que vão arrancar os teus cabelos, que tu quer ir para lá? Para trás de mim, Satanás, pegou a visão não? Só sabe das coisas dos homens? Não leu a palavra? Não interpretou o tempo? Vocês sabem dizer se vai chover, sabem dizer se tem nuvem, se tem chuva, mas não sabem discernir os tempos de Deus na sua vida. É tempo, Javi, é tempo de querer pegar roupa, pega letra agora. Eu disse a você, eu mandei entregar roupa, Javi. E você pegou o carro aí, fez uma curva lá na montanha, veio na hora de morrer, se lascou todo, não perdeu a jogada e pegou o camarada lá na frente. Veio suportar as coisas de Deus, veio comprar o poder de Deus, querendo me dar dinheiro para me profetizar e curar a lepra dele. O negócio aqui não é dinheiro, seu mercenário. Você não tem parte com as coisas de Deus, porque seu coração é mau. Fica cego, filho de Satanás. Foi o que Paulo falou para aquele homem que queria comprar o poder de Deus. Mas não, fica. Segue CNPJ. Segue o andar, o vaguear da tua visão. Quando a palavra de Deus diz, não seja sábio a teus próprios olhos, tende ao Senhor e aparta-te do mal. Provérbios capítulo 5, os homens diziam, não ande naquela rua, mas o jovem, o cego, o tolo, meteu as caras, autoconfiança, e aquela mulher disse, meu marido viajou, eu perfumei a minha cama, e vamos, e o seu beijo era macio e doce como mel, mas no final era amargo como a morte, era uma lança que atravessaria o seu fígado. Mas nós rejeitamos as placas do caminho, alertando, dizendo, segue aqui, despenhadeiro, curva aciduosa, quebra-mola. Nessa manhã, meu irmão, seja sábio, ande com sábios e será sábio, porque o companheiro do tolo sofrerá aflição. Antevenha essa situação, mas não pense que ao tomar uma decisão de você mesmo, você vai consertar. Você pode piorar. O diabo vem com armadilhas. As Escrituras Sagradas dizem no livro de Eclesiastes que assim como o peixe não sabe onde foi posta a rede maligna para o matar, assim os maus tempos e os maus dias sobrevêm aos homens. Mas aquele que ora, Deus revela à madrugada o plano do rei da Síria. Você acha que essa gritaiada aí tem sabedoria? Veja como é que você está se portando nessa carcaça que Deus lhe deu. Veja como é que você está conduzindo o teu corpo. O veículo da tua alma e do teu espírito, veja. Veja como é o trato do seu dia a dia. Veja como é que você se movimenta, como você se conduz, como é o teu agir, como é o teu existir. Como é que você materializa através dos seus feitos diários, cotidianos, os frutos que você tem dado. Busca a misericórdia de Deus. Meu filho, antes de dizer, vou fazer isso, vou fazer aquilo, que é a vossa vida, um vapor, uma fumaça que aparece
e logo desvanece. Deverias dizer: o Senhor me conduzirá, me orientará e me levará ao centro da tua vontade, porque um homem antes de fazer a guerra busca conselhos, disse o Senhor Jesus. Um homem antes de construir uma casa para ver se tem condição de ir até o fim. Você tem? Você tem parado para observar no tabuleiro da vida as jogadas do diabo que se aglutina assim contra a sua vida? Ô fulano, estou encerrando, presta atenção. Pelo amor de Deus. Por quê? Por quê, Senhor? O Senhor tem como ir lá em casa, né? Não precisa olhar para cima, dentro de você, Deus, qual a situação aí? Deus, qual o problema aí? Devo ir? Deus. Mandaram prender Elias. 50 soldados. Ou vivo, ou desce vivo ou morto. O homem de Deus disse: olha a soberba e orgulho. Homem de Deus, se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu. Ficou um vivo. Vai lá contar o recado. Rapaz, morreu um destacamento de 50 soldados. De que arma é que ele tem lá? Rapaz, é um homem de Deus. Mas 50 na soberba do orgulho. Desça! O nome não é. 50 contra um. Seca tudo. Um dia, 2 dias, 3 dias, não sei quantos dias. Ô, homem de Deus, desça! É ter que ter orgulho, soberba, discernir, é diabo aí. Se eu sou homem de Deus, desça fogo. Mais 50, cara lá é soberba, quem está morrendo, quem está se lascando é o soldado, é pau mandado, que ninguém tem o Espírito de Deus, não é todo mundo que tem, para se ter um sentimento de compaixão. O soldado chegou cá, pelo amor de Deus, sou pai de família, por mim não, esses soldados aqui, eu cuido deles. Deus disse: vai com esse. Deus está mandando tu ir? Vai de você mesmo? Vai lá em casa. Foi de você mesmo, chegou lá, vacilou, o cara estava lá cheio de droga, de cachaça. Quando ele foi conversar, o cara veio de lá, meteu a faca na cabuleteira, furou o coração e morreu. Quer fazer o bem de você mesmo? Quer viver a sua vida? Quer comprar o que você quer mesmo? Por que Deus não respondeu a oração de Elias? Mas não sou melhor que meus pais, me mate. Se Deus tivesse dado tudo que você pedia, ou já pediu, você não estaria aqui agora. Que nem você sabe o que pede, não sabemos orar como convém, mas o Espírito de Deus intercede com gemidos inexprimíveis. Olha o terremoto na Venezuela, já viu? Você podia estar lá agora debaixo do escombro, mas ninguém está nem aí, está chegando, amanhã é jogo do Brasil. Você já orou? Intercedeu pela igreja lá? Estou nem aí, o papo da gente está em vocês, eu estou aqui, estou de boa. Falta de amor e compaixão, porque o foco é outro. O foco é a manutenção de sua existência. O foco é ganhar dinheiro para manter o padrão de vida, ou de casa, não faltar comida, porque assim nós somos criados, mas no espírito não. No viver da igreja, não! Na obra espiritual, não! A alegria do Senhor é outra. A vida em Cristo é outra. Você pode tudo é naquele que te fortalece. Você é peregrino, está aqui desarticulado das coisas da vida, esperando o seu momento de arqueamento, de chamamento para a prestação de conta. Como escaparemos nós se negligenciarmos uma tão grande salvação? Feche seus olhos, eu quero orar pela sua vida. Busca o Espírito de Deus. É mais forte do que os órgãos de inteligência americana, a CIA. É mais forte que o órgão de inteligência de Israel Mossad. É mais forte do que o órgão de inteligência da ex-União Soviética, KGB. O Espírito de Deus, ele vai na divisão da alma do Espírito, perscruta a alma e discerne as intenções dos corações humanos. Senhor Deus eterno e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, dai-nos a capacidade de discernimento. Um dos dons do Teu Espírito nos conduz. A Tua palavra diz no livro do profeta Isaías: eu irei adiante de Ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Nossas visões limitadas, cognitivas e humanas, abre os olhos do moço para que veja carros de fogo e seus cavaleiros. Tem misericórdia desse povo de carne, humanamente falando, suscetível a erros, falhas e pensamentos que muitas vezes nem podemos controlar. Conhece a nossa estrutura, o nosso fundamento e sabe que somos pó.
Buscamos sua misericórdia e a instrução pela tua palavra. Dai-nos sabedoria. Ensina-nos a contar os nossos dias para que porventura alcancemos um coração sábio. É o que te pedimos nesta manhã. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a capacidade de antever a jogada e sermos homens à frente de nosso tempo. É o que te pedimos em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Amém? Amém? Amém. Põe a mão sobre o seu coração.